O livro de Provérbios traz uma série de conselhos práticos e ensinamentos valiosos para a vida do cristão. São princípios de fé e confirmados na experiência e testemunho de vida. O conteúdo do livro não é uma forma fantasiosa de vida, mas de experiências reais que têm como fonte de inspiração o próprio Deus. Tal livro nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos. Somos instruídos por Deus para caminhar de modo que sejamos a luz do mundo e o sal da terra, por amor ao Senhor e para o Senhor. O que é sabedoria? Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com o estar no mundo, em meio a quaisquer circunstâncias, mesmo em ambiente social hostil, com uma vida agradável ao Senhor, sem perder o foco das virtudes que identificam o modo justo e reto de quem serve o Altíssimo. A formação acadêmica e a cultura não têm um condão de livrá-lo dos caminhos da delinquência ou das garras da imoralidade sexual. Mas a sabedoria que vem do alto nos ensina e ao mesmo tempo forja de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que se rejeite o que é mal e abrace o que é bom, fundamentado na palavra de Deus. A sabedoria nos capacita a lidar de forma harmoniosa com as nossas emoções, na relação com nossa família, com o próximo e com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para mim, o livro de Provérbios, junto com o livro de Eclesiastes, é o manual da juventude e da vida. É com grande contentamento que mais uma vez inicio essa jornada com suas presenças ilustres, meus irmãos e amigos. De praxe, peço aos visitantes que se inscrevam no canal e tornem-se colaboradores junto comigo nessa empreitada de levar a Cristo e o seu Evangelho a todos os usuários do YouTube, conforme a direção do Espírito Santo. O livro de Provérbios. Versículo-chave. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses e aos cristãos do mundo todo. Capítulo 2, segunda parte do versículo 15. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. Provérbios. Autoria e data. Basicamente, podemos dizer que Provérbios é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora o referido ditado popular não esteja nas escrituras sagradas, é muito bom e motivador. Os que estão presentes na Bíblia Sagrada são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo, não se limitando apenas a uma máxima ou ditado, mas remontando à interpretação de um ensino ético de fé, destinado ao povo santo, a noiva do Cordeiro. A autoria do livro de Provérbios é do sábio Salomão, escritos e compilados no início de seu reinado. A maioria dos provérbios é de sua autoria. A data aproximada de sua composição está situada entre os anos 970 e 700 a.C. Curiosidades. A ética, a justiça, a honra e todas as virtudes provêm de Deus. É impossível ao ateu e ao ímpio ter essa noção de virtudes por si só. Esse entendimento vem do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo esses tais desprezando o Criador, há uma semente de Deus no coração deles. É o que está escrito. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando os ímpios e os ateus rejeitarem por completo essa imagem e semelhança após a retirada do Espírito Santo e da Igreja de Cristo do mundo, o caos se instalará no planeta, onde não haverá mais ética, justiça e nem moralidade. A estrutura do livro de Provérbios.
O livro de Provérbios é poético. Essa informação é importante para observar as muitas figuras que estão presentes nele, por meio de comparações, contrastes e paralelismos, como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em três principais divisões: discursos, do capítulo 1 ao 9, coleções de provérbios, dos capítulos 10 a 29, e apêndices, capítulos 30 e 31. A primeira divisão traz uma introdução, que apresenta o contexto e os propósitos do livro de Provérbios, e em seguida abre uma série de discursos mais longos que trazem instruções, exortações, advertências e repreensões que estimulam o temor ao Senhor, ilustrados por meio do contraste entre a conduta do sábio e a conduta do insensato. A segunda divisão é uma coleção dos provérbios propriamente ditos, ou seja, de sentenças ou verdades em que frases concisas e vivas têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino dos discursos presentes na primeira divisão. E, finalmente, a terceira divisão reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro, priorizando uma relação reta e justa com o nosso próximo. Tudo começa em Deus. Uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Esta se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, o amor para com Ele, a confiança nele e a humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos. O temor do Senhor é a condição fundamental e indispensável para conquistar a sabedoria em relação às coisas de Deus, consigo mesmo, com a família e na relação entre as pessoas. De fato, todas as questões de nossa vida, bem como nossa relação com o mundo em que vivemos, estarão organizadas quando a nossa relação com Deus estiver em ordem e em coerência com Sua palavra. Não há atalhos, tudo começa em Deus. Escolha a sabedoria e viva. No versículo 20 do capítulo 1, a sabedoria está personificada numa mulher que clama de fora, isto é, ela clama nas ruas, nas avenidas, nas praças ou em qualquer lugar que o jovem esteja, e os confronta de maneira muito direta. Até quando vocês desprezarão a sabedoria? Será que nunca aprenderão? A sabedoria bíblica, revelada em Deus, faz com que o jovem cristão seja responsável pela sua vida diante do Senhor, bem como diante dos homens. Posto isto, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade. Provérbios deseja construir o caráter de Deus dentro de cada cristão. Irmãos, amigos e visitantes, convido-os a lerem o livro de Provérbios, um capítulo por dia apenas. Mas não é ler por ler, mas meditando. Pesquise outras traduções, inclusive a da linguagem de hoje. Será muito gratificante, posso lhes garantir. Assuma esse compromisso consigo mesmo diante de Deus. Peço por gentileza para curtirem este trabalho e o compartilhem com seus familiares e amigos. Comentem, deixando sua opinião, que para mim é muito relevante. Ativem o sino, caso desejem saber quando haverá vídeos novos. Permaneçam na paz e no temor do Senhor. Vida longa.